Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero apresentar mais uma vez Jesus de Nazaré, muito mais do que esse ar que eu e você respira, eu e você depende de Deus para sobreviver. Ele é a razão e a resistência da minha e da tua alma. Irmão, eu gostaria, irmã, que você confessasse Jesus sendo o Salvador da tua vida. Você necessita de Deus para ser guiado na terra, irmão e irmã. Confesse o nome dele sendo o salvador da sua vida, daí ele tira tudo que não agrada e faz de você um vaso de honra na presença dele, coloca você para que vá anunciar o evangelho dele, para que quando ele voltar, você não chegue com a mão vazia diante de Deus. Irmã, chegou o tempo do fim, há tempo de pregar a palavra de Deus, louvar e engrandecer o nome dele, muito antes de que isso, eu gostaria de ter conhecido Deus muito antes de que agora, mais ou menos faz uns 17 anos que eu aceitei a Jesus. Já pedi a Deus que se há de um dia eu me desviar da presença dele, que ele me prepare antes e me guarde, porque é gostoso, é maravilhoso seguir ao Deus de Israel, muito mais esse ar que eu respiro. Foi ele que fez os céus e a terra, tudo que nele há, fez as águas do mar, a porção seca, fez os animais, a erva do campo, as árvores do céu. Quando ele fala, essa terra fica de pé, irmão, só para ouvir a voz de nosso Deus, porque ele é poderoso. Eu e você, irmão, é o barro e um vaso na mão dele, se tiver na vontade dele, do barro se torna-se um vaso. Mas para chegar até a posição de um vaso, irmão, é preciso, irmão, precisa estar na vontade de Deus, renunciando à vontade da carne, como lá em João 3, primeiro que disse Jesus, deve o homem nascer de novo, e Deus disse, porventura, Senhor, pode tornar um homem sendo velho no ventre da sua mãe, mas disse Jesus, em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito, irmão. Então esse Deus é a razão da minha e da tua vida, como é viver no Espírito, dona Madalena. Ó, irmão, eu quero lhe falar, viver no Espírito é depois de ouvir falar que Jesus é o Salvador da nossa vida, o Salvador da nossa alma. Eu e você dependemos dele para respirar. Depois de ouvir falar dele, eu vejo que eu não sou ninguém sem Deus, eu me prostro aos pés dele e aceito a ele sendo o Salvador da minha vida. Dali eu não posso tirar os erros da minha vida, mas se eu e o irmão clamar a Deus e a irmã, Deus dá um banho de misericórdia, tira tudo que não agrada, faz de você um vaso de honra. Certamente, se você gostava de viver nas coisas do mundo, ouvir várias coisas que o mundo oferece, os prazeres da carne e do mundo, certamente Deus fará com que você não sinta mais vontade, irmão, e a sua vontade será para louvar e engrandecer o nome dele, pregar a palavra dele que é digno de honra e de glória. Deus de Israel, ele nunca perdeu uma peleja em um campo de batalha. Aconselho que você veja esse Deus sendo o salvador da nossa vida. Volte para ele antes que seja o fim. É chegar no tempo do fim, é o apocalipse, é o acerto de conta, irmão e irmã. Eu aconselho, irmão, que em nome de Jesus não deixe passar o tempo, dizendo, não, eu vou aceitar Jesus amanhã, eu vou dar mais um pouco, porque Deus, ele é longânimo, ele tem muita paciência, irmão, mas ele dá uma corda e depois dá outra, dá chance. Quando você vê Deus marcar encontro com você, você conhece logo que vem o aperto, você chegar ali na hora da morte, Deus te dá a vida. Aí você diz, não, aí começa a ficar por despercebido ainda. E amanhã eu volto para Deus, mas hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou voltar para Deus. Quem sabe, irmão, se amanhã vai dar tempo de você voltar para Jesus? Quem sabe se amanhã mesmo não tem um encontro marcado para você? Você pode ter um encontro com Jeová. Melhor é você vir no amor, irmão, em vez de vir na dor. Deus é lindo, é maravilhoso. Como ele fez aquele povo que levou lá, tirou da mão de Faraó e passou o mar vermelho e mandou, pregou através de Moisés o mandamento e estatuto da sua palavra, irmão. Mas os homens continuaram ainda rebeldemente querendo adorar um bezerro de ouro, do qual é abominável os olhos do nosso Deus. Eu aconselho, irmã e irmão, que você volte para Deus, em vez de adorar diante do estalta, diante de outros deuses, que há só um Deus, lá em Isaías 30,
33:45 diz que Deus mesmo falou: vós sois minha testemunha, que nunca houve nem nunca haverá um Deus a não ser eu na face da terra e do céu. Irmão, quando Deus fala, Ele é tão poderoso que a terra tem que obedecer. Até a terra ela fica de pé só para ouvir a voz dele. E a palavra de Deus fala claramente que a terra fica de pé só para ouvir a voz de nosso Deus. João foi lá nas visões celestiais e ele viu fugir os céus, fugiu a terra e não se achou lugar para o que estava sentado no trono, que é Deus Jeová, o Pai de Jesus Cristo. João viu fugir os céus e fugiu a terra da sua presença e não se achou lugar para Deus de tão santo que Ele é. Irmão, a palavra de Deus diz também lá em Apocalipse que quem for sujo, suje-se mais. Quem for injusto, faça mais injustiça ainda. Quem for santo, santifique-se mais. Quem for justo, faça mais justiça ainda. O que Deus quer dizer, não há mais tempo de eu e você estar por despercebido. Em vez de adorar esse Deus lindo, o dono da minha e da tua vida, irmão. A gente não, que eu não digo eu, mas muitas pessoas usam de rebeldia, de não querer ouvir falar de Jesus. Tem muitos que ouvem e não praticam. Veja que Jesus falou: vem cá que eu compararei um homem que ouve minhas palavras e as pratica é como um homem que faz sua casa sobre a rocha. Sopra os ventos, corre e bate perto os alicerces, a casa do cai, porque está firmado na rocha. Quem é a rocha? É Deus. Jesus é a rocha, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra triangular, irmão. Então, em nome de Jesus, veja que esse Deus é o ar que você respira, você depende dele para sobreviver. Não tem um homem para querer enfrentar Deus. Deus tinha negócio com Saulo. Ele mostrou para Saulo e mostrou para mim e para você que não se deve perseguir o povo de Deus. Quem persegue o povo de Deus, a Jesus está perseguindo e a Deus também. Veja que Saulo pegou, tomou carta para o rei e pediu ordem, foi a Damasco mais uma vez para açoitar o povo de Deus que falasse de Jesus. Só que ele foi e chegou ao meio do caminho, irmão. Ele ouviu um clarão do céu e uma voz muito forte que falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E disse Saulo: quem és tu, Senhor? Disse Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora levanta-te e põe sobre os teus pés, que eu te mostrarei quanto há de tu padecer por conta do meu nome. Então ele marcou encontro com Saulo, que era perseguidor do povo de Deus, e fez que Saulo ficasse cego, irmão. Quem é eu, quem é você? Para falar do nosso Deus, para falar do servo de Deus. O servo de Deus só apresenta a palavra de Deus. Ele tem o amor que Deus teve por mim e por você. Porque todo servo de Deus, a vontade dele é que o irmão e a irmã voltem para Deus. E aonde eu e ele estiver, vocês estejam também. Como eu posso, irmão, odiar um servo de Deus se ele só prega do nosso Deus, ele só fala a verdade, ele só fala das Escrituras, ele só fala da Bíblia. Ele só fala a palavra de Deus, a espada do Espírito, que vai até a divisão da alma, juntas e medula, irmão. Como eu posso ser perseguidor do povo de Deus? Será que eu não estou perseguindo, não é o povo de Deus, mas sim a Jesus de Nazaré? Só que ele mandou que Ananias fosse à rua chamada à direita e tinha um homem de Tarso que por 3 dias não comeu nem bebeu e só orou. Mas Ananias disse: Senhor, tu não sabe quanto todo homem que prega a tua palavra, o teu servo, esse homem de Tarso, ele persegue, açoita, Senhor. Mas disse Deus a Ananias: vai lá, porque aquele é um vaso escolhido meu. Ô irmão e irmã, já pensou se porque Deus escolheu Saulo, porque ele viu que lá no fundo Saulo era um homem bom, lá no fundo Saulo dava para o serviço, lá no fundo ele era um missionário. Já pensou se Deus não se agradar de mim, de você, irmão? Pode ser que a mão dele pese muito mais do que pesou na vida de Saulo, porque Saulo dele transformou-se formou Paulo. Deus geralmente Deus sempre dá o nome às pessoas. Quando ele se marca um encontro, conhece aquela pessoa, ele, por exemplo, Saraí era Saraí, ele colocou o nome de Sara. Está entendendo, irmão? Então, Deus vai conforme o querer dele e a vontade dele, em nome de Jesus. Irmão, que eu e você não venha perseguir o povo de Deus, mas antes venha louvar, engrandecer e se ajuntar a ele, para que seja um só povo, irmão. Para que quando Jesus vier pegar a sua igreja, ou eu, irmão, descer a sepultura antes de Jesus voltar, mas ele tem um lugar